Oi, gente, aqui é a professora Soraya Silva, da disciplina de Ciências, e hoje nós vamos começar a nossa videoaula falando sobre funções inorgânicas, tá certo? E para entender por que que a gente, por que nós separamos, né, as funções em inorgânicas e orgânicas, a gente tem que fazer uma analogia em relação, por exemplo, quando a gente vai no mercado, né? Por exemplo, quando você vai no mercado e você vai buscar água sanitária, você não vai procurar água sanitária nos produtos de alimentação básica, né? Perto do arroz e do feijão. Você vai procurar onde está, por exemplo, o desinfetante, o sabão e etc. Então, é, justamente isso, essa analogia também é utilizada para organizar toda a matéria, né? Lembrando que matéria é tudo aquilo que tem existência física real, né? Ou seja, ocupa espaço, né? E tem massa, tá? Então, toda a matéria ela é dividida em orgânica e inorgânica, tá certo? E aí, o que é orgânico? Orgânico é aquilo que vem, que deriva dos seres vivos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês têm a imagem de, de frutas, verduras, né, legumes, tá? Então, a gente diz que orgânico é aquilo que deriva dos seres vivos, tá? Ou então, para quem já tem um conhecimento, a gente diz que são os compostos derivados de carbono, tá? Carbono é essa estrutura aqui, esse elemento, que eu estou marcando para vocês em amarelo, e ele compõe a estrutura dos seres vivos, ou seja, na composição dos seres vivos, nós temos carbono. Então, por exemplo, aqui você tem o metano, o etano e o butano, e vocês podem ver que na parte central deles, na formação deles, há o carbono. Então, a gente diz que os compostos orgânicos são aqueles que derivam do carbono, tá certo? Ou então derivam de seres vivos, tá? Também podem ser chamados de compostos de carbono ou compostos carbônicos. Aí nós temos as substâncias e os elementos, né? A matéria inorgânica. A matéria inorgânica é aquela que deriva, por exemplo, de minerais, né? Ou de objetos, de fatores inanimados, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui o mineral, tá? Esse mineral aqui, um cristal. E nesse outro exemplo aqui, vocês podem ver que na composição dessa molécula aqui, nós não temos carbono. O que nós temos na composição dela é hidrogênio e nitrogênio, tá certo? Nós não temos carbono na estrutura da amônia, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar aí, porque como ela tá em preto, eu tô acendendo para vocês, mas na composição da amônia, como também de outros. Claro que existem algumas exceções. Existe, por exemplo, o monóxido de carbono, que ele é inorgânico, mas que ele é um composto que possui carbono. Então, existem algumas exceções na regra, tá? Então, o que é inorgânico, pela definição, é o composto de matéria, não é composto de matéria animal nem vegetal, ou seja, pertence ao mundo inanimado. E aí, os compostos inorgânicos, ou seja, a matéria inorgânica, né, elas são divididas em 4 grupos principais, de acordo com suas semelhanças, de acordo com como ela se manifesta na água, né, como ela procede na água. Então, nós temos aqui, ó, os ácidos, as bases, os óxidos e os sais, tá? Os ácidos, eles são substâncias, né, ou matéria, ou compostos, moléculas, que quando jogados na água, eles sofrem uma ionização. E nesse processo de ionização, eles formam como íon positivo o H3O+, tá certo? Que é esse composto que eu circulei para vocês em vermelho. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse ácido, tá? E aí, o ácido fluorídrico, quando a gente joga ele na água, ele vai formar
como cátion, né? Ou seja, como íon positivo, o H3O+, e o F-, tá? Então, o ácido, ele forma um hidrônio, que é o H3O+, tá? De acordo com a teoria de Arrhenius. Professora, como é que na molécula eu consigo identificar um ácido? Se vocês observarem aqui, ó, nos exemplos, a gente tem o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e no início da molécula, na molécula dele, a gente tem hidrogênio. A mesma coisa acontece com o ácido nítrico. No começo da molécula do ácido nítrico, nós temos hidrogênio. E do ácido fluorídrico também, nós temos hidrogênio. Então, ó, quando você observar uma molécula e no início dessa molécula você tiver hidrogênio, então você caracteriza ela como um ácido. Existem algumas exceções, mas basicamente é isso, tá certo? Os ácidos são compostos que, quando colocado em água, eles sofrem, né, a ionização, formando como cátion essa estrutura aqui, que é o H3O+, tá? E eles também eles têm um sabor azedo. Você não vai chegar no laboratório e vai colocar um pouco de uma substância que esteja lá sem você conseguir identificar na boca. Mas uma das características é quando a gente coloca o ácido, a gente sente o sabor azedo, como é o caso do limão, por exemplo, ou de uma fruta cítrica, tá? Quando colocado na água, ele também consegue fazer a passagem da corrente elétrica. E depois nós temos as bases. As bases, elas sofrem uma dissociação quando colocada na água, no meio aquoso. E aí elas liberam como um íon negativo a hidroxila, que é o OH-, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, essa base e eu jogo ela na água, ela vai formar um cátion positivo, tá? Que é o Na+, e um íon negativo, que é o OH-, tá? Então, toda vez que você vê numa molécula o OH juntinho, você já sabe que é uma base, você consegue identificar que é uma base. Quando você joga uma base na água, ela vai liberar sempre esse OH-, que a gente diz que é o grupo funcional das bases, tá? A hidroxila, esse OH- se chama hidroxila e é o grupo funcional das bases. Para você identificar uma base, você sempre observa o final da molécula. Se tiver o OH, você já sabe. Por exemplo, aqui, ó, hidróxido de sódio. No final tem OH, então, base. O hidróxido de cálcio, no final, OH. Então, base e assim sucessivamente, tá certo? Sais. Os sais, eles são substâncias, né, que eles sofrem uma dissociação em água, ou seja, uma separação também, tá? E aí, só que nessa separação, nessa dissociação, eles não vão liberar nem o hidrogênio, como cátion positivo, e nem o OH- como íon negativo, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, NaCl, que é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. Quando jogado na água, nós temos a formação do NH+. Então, ó, o lado positivo, tá? E o lado negativo. Só que o lado positivo não é hidrogênio e o lado negativo não é o OH-. Então, a gente diz que é um sal, tá? O sal, ele também é formado a partir de uma reação de um ácido e uma base. Ou seja, quando você coloca junto em proporções adequadas um ácido e uma base, aí ele forma como reação um sal e água. Bem interessante. Essa reação se chama neutralização ou salificação. Tá? Professora, como é que eu faço para identificar um sal? O sal, ele nem vai ter o hidrogênio no começo e nem o hidrogênio no final, nem o OH- no final, o OH no final da molécula. Então, aqui, ó, você tem a molécula, aí no começo não tem hidrogênio e no final não tem OH, então eu sei que é um sal. Eu consigo identificar que é um sal, tá certo? Óxido.
os óxidos, eles são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos diferentes, tá? Sendo que um deles é o oxigênio. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando eu jogo quando eu observo aqui na molécula do dióxido de carbono, ele é formado por carbono e por oxigênio. São dois elementos? São. Um é oxigênio? Sim. Então, eu digo que é um óxido. Aqui, ó, tem o enxofre e tem o oxigênio. São dois elementos diferentes? São. Um deles é oxigênio? Sim. Então, eu tenho um óxido. Mas, professor, o oxigênio tem esse número 3, é isso. Quer dizer que nessa molécula aqui, do trióxido de enxofre, existe apenas um enxofre e 3 elementos oxigênio, ou seja, 3 oxigênio, tá certo? Nessa molécula. Então, a gente tem dois elementos, né? Diferentes, dois elementos. Mas só que um deles tem 3 representantes na molécula, que é o oxigênio nesse caso, tá certo? Aí eu trouxe aqui a imagem para vocês de ácidos muito conhecidos, como, por exemplo, o ácido sulfúrico, que é um ácido que está presente nas baterias de carro. E aqui o limão, tá? Nas bases eu trouxe aqui a banana e a água sanitária, ou cândida, ou cloro, como vocês queiram, como seja identificada aí na região de vocês. Então, vejam, aqui a gente tem a base, uma das características da base é o sabor adstringente. Então, por exemplo, eu falei do limão. Quando a gente coloca o limão na boca, ele tem o sabor azedo. As bases, quando a gente coloca uma base que possa ser comestível, né? Então, ela vai ter o sabor adstringente, que é isso, feito o caju. O caju, quando a gente coloca na boca, ele fica travando. Então, a banana, quando ela tá mais verdosa, né? Ela também fica travando. Então, a gente diz que isso é uma característica básica. Escala de pH. A escala de pH, ela serve para identificar quando a característica de uma determinada substância ela é ácida ou é básica. Então, quanto mais próximo de 14, então a gente tem uma base. Também pode receber o nome de substância alcalina. Quando nós temos um ácido, a gente diz que esse pH ele está mais próximo de zero, tá? Então, e o 7, como referência, é o número neutro. Então, é quando a substância ela é neutra. Como exemplo, a gente tem aqui a água, tá? Então, ó, quando está perto de 7, a variação de ácido do pH vai de 0, quando é um ácido muito forte, e 14, quando a substância estiver mais perto de 14, é uma base muito forte. Então, por exemplo, aqui, quando você tem aquele desentupidor de pia, aí ele está perto do número 14, ou no número 14. Então, ele é uma base muito forte, tá? Então, as características básicas dele é muito forte. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico, que é o ácido que existe nas baterias, é um ácido muito forte. Por quê? Porque o pH dele está muito próximo de zero, tá? A gente tem, por exemplo, ácido clorídrico, que é um ácido forte que existe no nosso estômago, tá? Então, ele o número dele é 1, o pH dele é 1. Então, ele é uma base forte também. O sabão também é uma base. Então, ele tem uma característica base também bem considerável, tá certo? Existem algumas substâncias, alguns papéis, como por exemplo de tornaçol-fenolftaleína, que eles identificam se a substância é básica ou não. Como? Modificando a cor do papel. Tá? É bem interessante. Isso também a gente pode fazer, por exemplo, com suco de repolho roxo, para identificar se a substância é ácida ou é básica. Tá? Lembrando que da reação de um ácido e uma base, ocorre a formação de um sal. Tá? Os sais são substâncias bem conhecidas da gente. Aqui eu tenho como exemplo o sal de cozinha, mas eles também existem, por exemplo, em grande quantidade na casca do ovo. E a gente, quando fala em sal, em sais, os alunos pensam muito em um sal tipo só o sal de cozinha, mas existem vários tipos de sais, né?
E, por exemplo, na composição da água do mar, existem vários tipos de sais, não tem só o NaCl. Óxido bem conhecido, a água oxigenada e a nossa água, né? A nossa água é um óxido também, que é formado por H2O na sua fórmula molecular. Certo, gente? E por hoje é só. Tchau para vocês.